Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao De Corpo e Alma. O nosso assunto é mulheres no agronegócio. E para falar sobre isso, nada melhor que falar com uma mulher que entende muito sobre esse assunto. Letícia Jalou está aqui. Bom, o currículo é extenso quando se fala em agronegócio. Seja bem-vinda e passa para a gente seu currículo. Muito obrigada pelo convite, Marcela. Obrigado a todo mundo aí que quer falar do agro, que é super importante. Então, um assunto que está em alta, mulheres no agro ultimamente, né? Vários eventos. E eu estou no agronegócio. Eu entrei no agronegócio em 2016, efetivamente trabalhando, né? Finalzinho de 2016, início de 2017. Sou zootecnista. Fiz mestrado e doutorado na área, né, trabalhando com produção de animais ruminantes, principalmente os pequenos, que são as ovelhas, né, as ovelhas e as cabras, mas eu atuo mais com as ovelhas. Faço parte da sociedade rural daqui do noroeste do Paraná. Atuo dentro da docência também, dando aula. Então, sou professora da FATES, do curso de Medicina Veterinária, dando aula dessa parte aí da produção dos pequenos ruminantes. Então, dentro do agronegócio hoje, eu estou atuando tanto na parte de preparar novos profissionais para o mercado, atuando na extensão, né? Então, dentro da sociedade rural, ali na organização desses eventos que são bem importantes para a área, e a campo, atendendo propriedade rural, cuidando dos animais, trabalhando com a produção de carne, principalmente. Agora me fala, você já tem uma história dentro do agronegócio, né? Nesse período que você começou, desde estudar e tudo mais até hoje, o papel da mulher, a presença da mulher, mudou bastante? Muito, muito. Quando eu entrei na faculdade, lá na zootecnia, em 2013, nós éramos em 15 alunos dentro de sala de aula. Desses 15, tinha eu e mais uma menina. Então, nós éramos em 2 mulheres dentro de sala de aula. No final, formaram 8 alunos. Desses 8, nós 2 estávamos lá ainda. Mas isso a gente viu que foi mudando bastante. Então, as turmas que vieram depois de nós já tinham mais mulheres. Hoje em dia, eu como professora, a gente percebe que a turma é majoritariamente feminina. Então, nós temos turmas aí com mais de 50% de meninas em sala de aula. E no mercado também. Então, áreas onde nós não víamos tantas mulheres trabalhando, então, por exemplo, reprodução de grandes animais, que é uma área considerada pesada, você trabalhar lá com bovinos, animais que podem pesar aí até 1 tonelada, você pegar um touro, né? Eram áreas que nós não víamos tantas mulheres atuando. E hoje em dia é super comum. Então, até aqui na região, nós temos uma médica veterinária, a doutora Denise, que atua com isso na região inteira, indo até para fora do estado, a atuar nessa área de reprodução animal. Então, a gente está vendo um aumento muito grande da mulher atuando dentro do agronegócio. Isso falando de pessoas aí com a formação. Sem a formação também. Então, a gente começa a ver muito mais propriedades, quando a gente é chamado para atuar dentro da propriedade, as mulheres fazendo esse contato. Então, elas que são as donas, elas que são as gestoras dessas propriedades rurais. E quando a gente fala que a mulher está à frente disso, a mulher dá para dizer assim que tem um olhar diferente? Porque na história toda a gente sempre viu ali o homem como o produtor rural, o que entende dos grandes animais, tem uma visão mais bruta das coisas, vamos dizer assim. E quando a mulher ela entra nesse meio tão dos homens, né? Ela tem um olhar diferente? Tem, é engraçado até. Então você vai em propriedade, vou trazer o meu exemplo dentro da ovinocultura, que é onde eu tenho mais vivência. Você vai em propriedade onde quem cuida dos animais são as mulheres, além do ambiente, você percebe uma organização diferente, né? Uma organização, uma limpeza diferente ali no ambiente, até o cuidado com os animais nos detalhes. Então, é muito comum dentro da ovinocultura você ter cordeiros que são animais mais fraquinhos, que os cordeiros nascerem mais fraquinhos ali e precisar de um cuidado extra. Quando você vai numa propriedade que quem trata é a mulher, você encontra esse cordeirinho mais fraquinho até de roupinha, para ele não passar frio. Ele tem um lugarzinho separadinho dele, ela sabe quem ele é, sabe o número dele, sabe quem é a mãe, assim, é um zelo diferente, né? Não que os homens não cuidam, sempre cuidaram, né, e fazem isso muito bem, mas quando é a mulher a gente percebe que tem um toque diferente nesse cuidado. Lugares que eu trabalhava com um estagiário, propriedades lá que tinha algum estagiário, é comum um relato do produtor falar assim:
Ah, eu sempre tive estagiário homem, nunca quis ter estagiária mulher. Só que agora que eu tive uma estagiária mulher, eu não quero mais ter o homem, não. Porque a mulher é mais cuidadosa, presta mais atenção no detalhe. Então, a mulher a gente tem como característica de ser um pouco mais detalhista, um pouco mais zelosa com as coisas. É uma característica feminina que no campo a gente acaba mostrando essa característica também, e a gente percebe. É bem visível a diferença do homem e da mulher ali trabalhando. Quando tem a mulher, a gente chega no lugar, a gente sabe. De duas, uma, ou ela é quem trabalha ou ela é quem manda, porque tá organizado diferente o negócio. Tem um toque ali da mulher. Tem um toque. Mas você que tá há um bom tempo nessa área, você viu muito preconceito, vamos dizer assim, de aceitar, igual você falou assim, ó, teve aquele produtor que não queria uma estagiária mulher e agora só quer uma estagiária mulher. Até conquistar esse espaço, você viu um pouco de resistência? Como é que foi? Tem bastante. Ainda tem, menos, vai diminuindo, né? Porque como aumenta o número de mulheres trabalhando, acaba que eles não têm muita opção, né? Então vai diminuindo essa resistência. Mas ela existiu e ela ainda existe. Então, quando você entra na propriedade como mulher, e às vezes você vai falar algum manejo que a pessoa tem que mudar, falar alguma coisa, nunca é aceito logo de cara. Então, muitas vezes, lá no início, eu me via tendo que provar que eu sabia o que eu estava falando. Então, eu mesma ia e fazia, porque eu percebia que a pessoa ela não ia fazer, então eu ia lá e falava, não, pode deixar, eu venho e eu faço para o senhor, pode deixar que eu vou fazer. Eu ia lá, eu fazia, daí quando via resultado, aí ele começava a ouvir a gente um pouco mais. Ou fazer teste, então vamos fazer assim, ó, metade desse lotinho aqui de animais, o senhor faz do seu jeito e deixa eu fazer metade do meu. E aí a gente vê o que dá um resultado. E aí eles vão aceitando. Então a gente, muitas vezes nós somos testadas. Dentro da ovinocultura, por serem animais pequenos, ovelhas são animais pequenininhos, sempre foi visto como animais um pouco mais da mulher. Então, existe a resistência um pouco menor. Quando você vai para a bovinocultura, muda bastante. Porque daí vem o pensamento de que são animais grandes, que a mulher não vai conseguir manejar aqueles animais, ou que não entende deles por serem animais grandes, que na cabeça das pessoas exige força para conseguir mexer, e que não tem relação nenhuma, né? Mexer com o animal é jeito, não é força. Que a mulher não vai dar conta de subir num cavalo para tocar um lote, um gado ali. Isso vem mudando, mas a gente encontrava essa resistência maior, ainda encontra, e está conseguindo aos pouquinhos ali mudar isso. Mas vira e mexe a gente tem que dar uma provada ali de que você sabe o que tá falando. Pegar uma reunião, quando a gente participa desses eventos rurais, que aí você tem reunião, muitas vezes eu sou a única mulher no meio. A maioria das vezes eu costumo ser a única, se eu não sou a única, tem só mais uma. E aí esse respeito por parte dos homens você vai conquistando, né? O respeito e a questão deles aceitarem o que você fala. É conquistando aos pouquinhos, não adianta bater de frente, brigar, você vai mostrando o serviço e eles começam a confiar no que você faz. Mas existe e acho que vai demorar um pouquinho para isso não ser mais a gente nem tocar mais nesse assunto. Acho que ainda por um tempo a gente vai continuar falando disso e precisa ir falando para as pessoas entenderem que não tem conhecimento não tem relação com o gênero ali da pessoa. E é legal para mostrar para as mulheres que esse espaço está aberto, né? Sim. Que ela pode, mesmo que não faça parte de uma propriedade rural, mas que tenha interesse, queira trabalhar, porque muitas vezes as mulheres pensam em ir para essa área, por exemplo, uma medicina veterinária, para cuidar de pequenos animais, tem espaço para todas também. E a gente falando também de propriedades rurais, o número de mulheres que estão à frente de propriedades rurais aumentou muito nos últimos anos, né? Aumentou bastante. A gente tem um dado do IBGE de 2017, que 19% das propriedades rurais, sejam sítios ou fazendas, tem aí a mulher à frente, seja de forma como proprietária ali ou em conjunto com algum grupo ou com a família, mas nós temos a mulher. São em torno de 30 milhões de hectares hoje que são tocados por mulheres. Então é um número expressivo, porque nos últimos anos a gente tinha isso bem reduzido. Os dados anteriores a 2017 falava de no máximo 10% das áreas, né? E hoje a gente está aí com
19. Com certeza isso já aumentou, né? Esse dado do IBGE é de 2017, mas se a gente fosse, a hora que tiver uma atualização disso, com certeza esse número fica bem maior, porque o número de pessoas indo para essa área é maior. Hoje, no curso de medicina veterinária, a maioria em sala de aula tem sido mulheres, e eu vejo um número muito grande de meninas querendo ir para a área, por exemplo, de grandes animais, que é quem atua ali dentro da fazenda. Existem ainda as que preferem os pequenos, né? Mas esse número de mulheres que querem ir para os grandes animais ainda é grande. Hoje, na fazenda da FATESC, na fazenda experimental, a estagiária é uma mulher, é uma menina que está lá dentro. Nós tínhamos um menino, daí fizemos uma troca de estagiário, e hoje é uma menina que trabalha lá com o gado da FATESC. Então, ela nasce bezerro, é ela que vai atrás, ela que cura, ela que monta cavalo para ir olhar as vacas como estão, ela que faz todo esse manejo. Olha que interessante. E falando também de eventos, né? Na Expo Paranavaí, você esteve lá com algumas estagiárias, e estagiárias mesmo, mulheres tomaram frente para ir lá e cuidar dos grandes animais. Sim, a Expo Paranavaí todo ano abre as portas, né, para os nossos alunos aqui da veterinária, e o número de inscrições de mulheres é sempre muito maior que de homens, muito maior. Lá na Expo são somente os grandes animais, então nós temos lá os bovinos na sua maior parte e alguns ovinos na exposição, e é menina, é mulherada quem se inscreve lá. Até nas últimas edições, até os produtores lá que estão levando os animais falavam assim para mim: só a mulherada quer trabalhar? Eu falava: só a mulherada está querendo vir aqui trabalhar, porque a maioria são as meninas interessadas em participar, em se atualizar. A gente vê elas muito mais engajadas do que os meninos. Muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, e depois do intervalo a gente fala também tira algumas dúvidas para você, mulher, que quer entrar nesse meio do agronegócio, a medicina veterinária, a zootecnia, algumas dicas importantes para você se interessar e, quem sabe, já ingressar num curso desse. Quer saber mais? Então não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o De Corpo e Alma, falando sobre mulheres no agronegócio. E você, tem interesse em trabalhar nessa área, se aprofundar um pouco mais? Cursar aí medicina veterinária, zootecnia, entre outros cursos que fazem parte desse setor? Quem está aqui para conversar com a gente, continua no nosso bate-papo, Letícia Jalou, que tem um currículo extenso dentro do agronegócio, nas áreas rurais e tudo mais. Letícia, muita gente tem vontade de entrar nesse meio. As mulheres querem entrar nesse meio. Medicina veterinária, zootecnia, só que precisa, vamos dizer assim, alguns requisitos para entrar nesse meio, ou só vontade vale? Precisa entender que cuidar de bicho não é isso, vale até para os pequenos animais, não é o bichinho fofinho, bonitinho, né? A gente brinca e fala que todo mundo teve o sonho de ser astronauta e médico veterinário quando era criança, né? Então, chega para nós aqui, muitos alunos falam: mas é meu sonho ser médico veterinário. E quando ele começa o curso, ele vê que não era para ele, porque não é o animal bonitinho, cheirosinho, fofinho, né? Quando chega para o médico veterinário, é porque normalmente a coisa não está muito boa, principalmente os pequenos animais. Nos grandes, a gente ainda atua ali na parte principalmente da produção, é mais na nutrição animal, no melhoramento genético, atua no manejo sanitário, então prevenção dos problemas, das doenças, mas recebemos muito problemas mais graves. Então você vai pegar animal que tem que ir para uma cirurgia, dentro dos grandes animais, muitas situações a gente não tem o que fazer com aquele animal, então é uma área em que acaba se fazendo mais eutanásias, ou, por exemplo, um cavalo que quebrou a perna. Em muitas situações não tem o que ser feito com aquele animal ali, você não consegue recuperar, não é algo simples. E aí, então nós lidamos com uma parte também que não é bonitinha, não é floreável,
Então a pessoa tem que ter uma vocação, entender que não são tudo flores, exige muito estudo, então quero mexer com isso, vou lá fazer uma faculdade de zootecnia, de medicina veterinária ou até engenharia agronômica. Muitos agrônomos trabalham com a parte de nutrição animal. Vou fazer isso, depois você vai fazer uma especialização na área, muitos estágios, né? Desde a graduação ali, tentar procurar o máximo de estágio possível dentro dessa área, que isso vai ser um diferencial para quando você for para o mercado e além de te ajudar a saber se é isso mesmo que você quer. Então, não são flores. Ontem mesmo eu estava numa propriedade olhando alguns ovinos. Na verdade, eu fui chamada para treinar um funcionário na propriedade, funcionário novo que nunca tinha trabalhado com ovelha, só que aí chega lá, nunca só isso. Então já vem um animal que não fizeram uma cura de umbigo. Então quando o animal nasce, eu tenho que curar o umbigo para reduzir a chance de dar o que a gente chama a famosa bicheira, né, que é a miíase. Não foi feito, você chega ali, o animal tá com dor, você percebe aquele monte de miíase no animal, tem que fazer alguma coisa ali para tentar auxiliar. Então não é bonitinho, tem a parte que exige ali uma capacidade nossa de emocional até, né, de conseguir lidar com certas situações. E mulher é conhecida por ser um pouco mais emotiva e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, mas ali no campo a gente muitas vezes tem que engolir ali o que a gente está sentindo na hora para a coisa andar e acontecer. Depois em casa a gente chora, a gente sofre porque o animalzinho estava sofrendo, mas ali na hora você tem que ter um controle emocional bacana para conseguir lidar com as adversidades que vão acontecendo. Animal que machuca, animal que está estressado. A gente comentou sobre o preconceito, né, que a mulher sofre e tudo mais. Então, é comum você ir em propriedade em que as pessoas ainda acham que para lidar com um grande animal, você tem que gritar, você tem que bater, você tem que fazer um monte de coisa que não é necessário, que vai totalmente contra o bem-estar animal. E você ali tem que discutir com as pessoas na hora, falar não, pode parar de gritar, não é para bater em ninguém, não é não sei o quê. E aí você tem que ter o controle ali para conseguir lidar com a situação, o serviço continuar rodando, o funcionário continuar fazendo o que você precisa que ele faça, sem ele ficar com raiva de você, porque daí se ele ficar com raiva ele já não faz o trabalho também que você está pedindo para ele. Então tem alguns pré-requisitos, tanto acadêmico, né, da sua formação para você atuar nessa área, quanto pessoal, né, de personalidade, para você conseguir dar continuidade nesse tipo de função. Isso serve para os grandes e para os pequenos animais. Quem vai atuar com o animal em si, sempre lembrar que não é só o animal bonitinho, fofinho. Eu tenho uma irmã mais nova que ela falava que ela queria ser veterinária. Sempre falou que ela queria ser veterinária. E aí, quando ela fez um curso de auxiliar de veterinário, que começou a chegar os bichinhos um pouquinho, não tão cheirosinhos igual a cachorrinha que a gente tinha em casa, ela desistiu dessa parte. Porque daí é onde você vê a realidade da profissão, que não são tudo flores. É muito legal, é uma profissão muito bonita, eu acho... Você trabalhar com um animal ali que ele não fala, você tem que falar por ele, né? O tutor ali, o responsável, o dono daquele animal, o proprietário, ele te passa algumas queixas, mas no fim é você que entende que vai conseguir falar por ele, o que ele tem. É você quem fala, não é o responsável, né? Mas exige ali alguns critérios, alguns cuidados para conseguir atuar com maestria aí na área. E essa parte sentimental, né? Você falou assim, você tem que entender o que está acontecendo quando se fala em lida direto com o animal. A mulher tem essa percepção melhor, essa conexão, vamos dizer assim, de mais delicadeza, de mais observação na hora de entender o que está acontecendo, do que ir direto vamos cutucar para ver o que tem. A mulher, ela tem uma percepção melhor, principalmente ali na hora que a gente vai conversar com o produtor rural, né, no caso ali dos grandes animais. Então a gente conversa com o produtor e com quem mais a gente conversa é o tratador desse animal. Então o famoso caseiro ali do sítio é com quem nós mais temos contato. E é comum essas pessoas não abrirem 100% o jogo com a gente. Às vezes por medo de ter feito alguma coisa errada e ser julgado, ou porque acha que a gente vai mandar eles pararem de fazer do jeito que eles fazem, eles não gostam de trocar a maneira que eles atuam com os animais. E às vezes a gente tem um pouco mais de jeitinho de ir perguntando de um lado, de outro e conseguindo extrair as informações que a gente precisa.
o que facilita na hora de mexer com os animais. E quando você pega um animal ali numa situação em que você precisa entender o que ele tem, a gente costuma conseguir com mais facilidade perceber se esse animal está sentindo dor, se não está, né? A mulher, ela tem uma delicadeza maior para lidar com as coisas de forma geral. Então a gente olha ali, ó, esse animal está sentindo dor. Então era comum eu falar assim, ó, esse animal não está legal. E às vezes eu falava, não, ele está bem, ele está andando. Eu falava, não, mas olha, ele não está andando igual aos outros, ele está sentindo alguma coisa. Faz tempo que ele está assim? Não, mas eu nem vi que ele estava assim, para mim ele estava normal, correndo. E aí você olha no rebanho e você fala, não, traz ele aqui perto, vamos ver ele de perto. Aí você vai ver o animal estava com alguma coisa ali no meio do casco dele que estava incomodando e ninguém tinha percebido. Ou às vezes com um machucado, ou até doente. E ninguém tinha percebido que esse animal não estava se comportando da forma que o restante ali do rebanho. Então a gente tem uma facilidade, né? Com o tempo, todo mundo acaba pegando um pouco esse olhar, mas essa parte de conseguir conversar melhor com o produtor, devagarzinho e conversando, extraindo as informações, às vezes sem ele nem perceber que ele está te passando uma informação, a mulher tem uma facilidade. Mulher tem a fama de gostar de conversar mais e falar mais, né? Consegue absorver mais. Consegue absorver mais informação, a gente consegue extrair bastante coisas deles assim, num jeito diferente de conversar. E dentro do mercado também do agronegócio, as mulheres são muito presentes, em empresas, em gerências, em tudo mais. Aí entra também, além do conhecimento da área, o conhecimento de números também, né? As mulheres, elas estão aí dentro das empresas de uma forma muito, muito expressiva. Então, nós tivemos o nosso dia de campo aqui da Unifatesc, tinha uma usina e essa usina trouxe mulheres para falar. Então uma delas tinha 13 anos de casa, então muito tempo trabalhando nesse meio agro. Nós tivemos uma pesquisadora do IDR vindo falar com a gente sobre o capiaçu. Quando nós fechamos com o nosso patrocinador master, quem nos atendeu e quem falou com a gente era uma mulher, fechando esse patrocínio de um laticínio. Ela que estava à frente, ela que toca esse laticínio, né? É uma empresa meio familiar ali. Então as mulheres, elas estão à frente disso, lidando aí constantemente com os números, lidando com a gerência das empresas. Tenho colegas hoje que, tanto zootecnistas, médicas veterinárias e agrônomas, que foram para essas grandes empresas, entraram ali, algumas entraram como vendedora e hoje em dia já estão em cargos bem maiores, porque a mulher, ela tem nós somos muito adaptáveis, né? A gente tem a capacidade de ir se ajustando ali aos ambientes de uma forma que vai se destacando, né? Então a gente consegue lidar com as situações de uma forma que a gente acaba se destacando no mercado. E nós conseguimos nos mostrar presentes em várias áreas dentro de um mesmo lugar, né? Então a mulher, a gente fala que a mulher faz mais de uma coisa de uma vez e não é uma mentira, e a gente acaba conseguindo ali, você está organizando, você está dando aula, aí você está organizando um evento, você está lidando ali, no meu caso, ali com os alunos, fazendo uma prova, elaborando uma documentação, tudo ao mesmo tempo, e consegue fazer tudo bem feito, e isso é uma característica da mulher, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E para as empresas isso é excelente. A empresa quer quem traz resultado, né? E a gente tem trazido bastante resultado. Muito bom. Bom, para as mulheres que estão assistindo também, que ali talvez é uma produtora rural, que pensa trabalhar com isso, e o marido também, e quem está ali do lado deixar que a mulher trabalhe com isso também. Mas é interessante, na área dos cursos, da graduação, quais cursos, assim, a pessoa que quer entrar nessa área do agro, quais os cursos que ela pode buscar? Ela pode buscar desde os cursos técnicos, então nós temos curso de técnico agrícola e existe o técnico em zootecnia também. E indo para a graduação, nós temos a agronomia, a medicina veterinária e a zootecnia, que são cursos aí que vão trabalhar com o animal, vão trabalhar com o agronegócio, no caso da agronomia também com a parte da agricultura, né, as plantações. E depois disso entram as especializações, mestrado, doutorado, que aí a gente sai da graduação ali como um generalista, né, formado
como se entendesse ali um pouquinho de cada área, e depois nós vamos nos especializando, encaminhando para uma área. No meu caso, eu fiz zootecnia, fiz o mestrado voltado para a produção animal, trabalhando com ovinos, nutrição, qualidade de carne. No doutorado, continuei na mesma área, atuo a campo nessa área, então eu fui escalonando ali os meus estudos para ir me aperfeiçoando em uma área dentro da zootecnia, porque todas as áreas do agronegócio, então tanto para o veterinário, agrônomo e zootecnista, é um leque muito grande de áreas que você pode atuar. Então o veterinário ele pode atuar dentro dos grandes animais, com bovinos, com ovinos, com suínos, com as aves, com os bubalinos, que são os búfalos, com os caprinos. Dentro de cada área, você pode ir para a área de reprodução, você pode ir para a área de clínica médica, clínica cirúrgica, nutrição, melhoramento genético. Então, é um leque muito grande. E aí você vai se encaminhando dentro das suas escolhas ali na acadêmica, né? Mas, basicamente, nós temos os técnicos agrícola e técnico em zootecnia. Na graduação, zootecnia, veterinária e agronomia são os principais. E depois o pessoal vai indo para as especializações. E o mercado, está sentindo falta desses profissionais? Sente falta dos profissionais, principalmente os bons e qualificados, né? Existem muitas instituições com cursos nessa área, formam-se muitos agrônomos, veterinários e zootecnistas por ano, mas o mercado é muito grande, ainda mais falando de Brasil, né? A gente fala que é o celeiro do mundo, e alguns falam isso até pejorativamente, mas isso a gente tem que levar como um grande orgulho ser um país produtor. Nós temos um clima favorável, nós temos um solo favorável para isso, né? Então a área é muito ampla. Eu recebo praticamente todos os dias vagas, né, para compartilhar com os alunos, para atuar no mercado, seja dentro de propriedades rurais ou dentro de empresas. Então é um mercado que ele cresce muito, que exige pessoas qualificadas. Então não só ter a graduação, mas ter a graduação feita do jeito correto, bem feita, né? Então para quem está aí buscando isso, ou quem já está dentro ali da universidade, faça com vontade. Mercado tem, vagas existem, tem muita gente precisando de bons profissionais, e a gente precisa desses profissionais formados. E isso tanto homens quanto mulheres. Faz muito tempo que eu não recebo uma vaga que especifica que tem que ser homem. Antes eu recebia. Era comum a gente receber assim, dentro das descrições tinha que ser homem. A pessoa que eles estavam procurando era um homem. Faz muito tempo que eu não recebo esse tipo de vaga, assim, é independente. É homem ou é mulher, é independente. A vaga está aberta ali para quem tem disponibilidade e capacidade de atuar dentro dela. Mas as mulheres estão conseguindo cada vez mais esses espaços. Estão conseguindo cada vez mais. A Marada está perdendo espaço. Obrigada, Letícia, pela sua participação aqui. Espero que você tenha gostado de participar do nosso De Corpo e Alma. Espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Gostou de falar sobre esse setor? Sentiu interesse também? Então procure conhecimento e vá viver o seu sonho de verdade. Para você, mulher, o agronegócio tem espaço para você, mas tem espaço para todo mundo. O importante é buscar conhecimento e viver a sua vida bem. Um abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.